Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no Seringal Hotel, que recebe a minha equipe e o nosso convidado, o professor doutor Ottoni Mesquita, com um café da manhã delicioso. Nós vamos falar da exposição Ciclos do Eldorado, que está acontecendo no Museu Amazônico, mas vamos falar também da obra La Belle Vitrine, Manaus entre dois tempos, 1890-1900, que é o resultado do doutorado do professor Ottoni. Professor, sua trajetória é de muita linguagem e múltiplas técnicas. O senhor consegue trafegar nas exposições que faz, sempre com uma linguagem fácil e, ao mesmo tempo, uma técnica apurada. Como é que funciona isso? Isso tem a ver com a minha formação específica, desde a questão da temática, da abordagem, que aí, como você mencionou a princípio, está no meu trabalho acadêmico, da universidade, do meu mestrado, do doutorado, e está nas obras artísticas. E, como eu tive uma formação dentro de uma escola tradicional, mas com muita flexibilidade, eu venho do desenho, da pintura, mas passo para instalações e vários outros gêneros, inclusive mais contemporâneos, e eles estão presentes no meu trabalho, porque eu estou sempre exercitando essas linguagens. Quer dizer, não que todo artista tenha que fazer exatamente assim, mas eu acho que tem a ver com o perfil de cada artista, de cada pessoa, de investigar, e eu penso que isso esteja presente na minha personalidade, por isso que aparece também tanto no trabalho. A exposição que está ocorrendo no Museu Amazônico é formada de 13 instalações. Exato. Eu resolvi fazer instalações, tem alguma coisa de pintura mais tradicional, colocada no sentido vertical ou parietal, e não foi assim que eu decidi, vou fazer uma exposição de instalações. Mas ao planejar alguns aspectos que eu queria mostrar e retomando um pouco do processo que eu vinha discutindo sobre o Eldorado, culminou em várias instalações, porque são fragmentos, eu diria, de um só discurso, que discutem o ambiente, a exploração da natureza, a exploração do capital, a busca do lucro, da ganância, e isso, um trabalho às vezes complementa o outro, e eles estão todos num espaço que dialoga entre si. Me recorda um momento que o senhor vinha num transporte coletivo e o senhor passa por uma praça num bairro tradicional de Manaus, a Vila Municipal, Adrianópolis, e o senhor percebeu que aquela praça estava sendo mutilada. O senhor desceu do transporte coletivo e foi indagar aos operários do porquê. O senhor se considera um defensor do bem-estar, especialmente da cidade de Manaus? Sim, eu acredito. Eu faço muitas críticas às coisas que acontecem em Manaus, a muitas obras, mas eu digo que é a minha maneira, a minha declaração de amor à cidade. Então, a busca, essas discussões que muitas vezes aparecem em postagens nas redes sociais, ou num trabalho artístico, ou numa discussão acadêmica, eu acho que elas estão vinculadas. Não tenho como desconectar o cidadão do profissional, do professor. É uma mesma pessoa, e é a pessoa que circula e utiliza essa cidade, e necessita, porque eu experimento bastante a cidade, que eu acho que isso difere de uma grande maioria, porque eu ando a pé pela cidade, eu ando de transporte coletivo, eu caminho, eu sei das dificuldades que é na questão de locomoção, não só de transporte, mas da falta de calçadas, de asfaltamento ou de arborização, são vários aspectos. E você vê, como eu tenho uma certa vivência, tenho uma certa vida já um tanto prolongada, tenho mais de 60 anos, eu me lembro muito bem o que era caminhar na Eduardo Ribeiro, 7 de setembro, há 4 décadas atrás, e o que é hoje, a retirada dessa vegetação, a não renovação dessa arborização, e se torna uma cidade inóspita. E isso eu tenho discutido também na exposição, em um dos trabalhos que eu chamo de Construção do Deserto, ou Deserto Capital.
Professor, a Amazônia sempre está inserida nos seus trabalhos. Qual a influência? O senhor se diz um homem dedicado à preservação da memória, mas o senhor também valoriza esta Amazônia em tudo que faz, seja no patrimônio histórico, seja na preservação, seja no restauro. O senhor deu uma contribuição importante à Secretaria de Estado da Cultura, num período importante, onde o secretário se cercou de nomes muito interessantes nessa área. Como é que essa Amazônia aparece para o senhor nos trabalhos? Nem sempre de forma muito evidente, não é, digamos, um ícone. Às vezes eu acho que é mais no plano simbólico da representação, e eu costumo dizer que, em geral, ainda que eu não tenha refletido sobre isso toda a minha vida acadêmica ou artística, mas eu vejo que está tudo relacionado com a questão da memória e identidade. Eu penso que é me reconhecer como amazônico, de me ver, de valorizar, de enxergar, de ter sensibilidade para tudo aquilo que nos cerca e que é diferente do resto do mundo e que por isso tem que ser preservado, mantido com suas características originais, que me fazem um homem amazônico. Ainda que eu não precise ser exatamente um caboclo com uma singeleza, ainda que eu acho que eu esteja comprometido com essa realidade, mas eu posso circular pelo mundo como faço e ser completamente amazônico. Poderia estar em Nova York, em qualquer lugar, porque eu... Sem perder esta identidade. Releva. E eu costumo dizer para as pessoas, até pensando naqueles que não querem lembrar disso, que foram daqui ou que são daqui, mas ele não tem como apagar isso, porque a pessoa dorme, e ao dormir vai sonhar, e ao sonhar essas coisas aparecem, que é parte da gente, e o sonho revela, e fundamentalmente estamos lá. O senhor sempre anda com uma máquina fotográfica. A arte de fotografar está muito presente na sua vida. O senhor se propõe a sempre documentar algo. Eu vejo nas redes sociais o senhor sempre postando alguma coisa, ou condenando o que está ocorrendo, ou parabenizando pela melhoria. Como é que o senhor associa essa arte da fotografia à arte do professor de artes na Universidade do Amazonas? Bom, eu até, a máquina tem andado pouco comigo, depois que o celular, na verdade, o telefone assume o papel da muito mais ágil, muito mais rápido, essa veiculação. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. E ainda mesmo que eu critique toda essa agilidade, todo esse excesso de informação, mas eu tento usá-la a nosso favor. E eu penso mais uma vez que é isso, são coisas que me chamam a atenção, que me interessam e que eu acho que é de interesse público, é coletivo, por isso eu registro. Eu até acho que não estou fazendo isso com muita frequência mais recentemente, mas tenho feito um esforço no sentido de registrar, às vezes, o meu trajeto dessa parte mais próximo do teatro até o mercado, ou várias outras investidas, vai lá na beira do São Raimundo, e eu fiquei impressionado porque tem muita gente que mora na proximidade desses lugares e desconhece, não tem noção, não conhece a sua cidade. Não tem sensibilidade do espaço que habita. Exato, e de enxergar as pequenas coisas. E esse exercício, que é também de um professor de artes visuais, que é procurar fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que a nossa educação faz ficar invisível no cotidiano. E assim como um grande prédio, uma fachada, ou uma praça, uma árvore, muitas vezes no próprio campus. É uma folha, uma semente, essas coisas passam completamente despercebidas. E então é necessário que nós tenhamos uma outra atenção, um outro tempo, e reconhecendo com certeza que a nossa época cobra uma praticidade, objetividade, de um tempo reduzido, e muitas vezes a gente não consegue, nós somos cobrados por diferentes mensagens. Às vezes eu estou trabalhando no computador, mas o telefone está aqui do lado, alguém me liga ou tem uma mensagem, mas aí a televisão está ligada. Isso é uma loucura contínua
E eu que penso que sou crítico e crio uma resistência a isso, eu sou levado também nesse processo. A obra La Belle Vitrine, Manaus entre dois tempos, e o senhor retrata entre 1890 e 1900, é o resultado do seu doutorado. O senhor é uma referência no patrimônio histórico com duas obras importantes, tanto a obra da dissertação de mestrado quanto a obra do doutorado. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre esta obra. Esta obra, na verdade, a publicação ela ganhou um novo título, que difere muito pouco do título original da tese, que era La Belle Vitrine, o mito do progresso na refundação da cidade de Manaus, 1890-1900. E eu tenho feito sempre uma explicação do conteúdo dessa tese como um todo a partir desse título, La Belle Vitrine, que era, em parte, a conclusão da minha dissertação, que ao final da dissertação eu concluía que grande parte de todos aqueles melhoramentos, das transformações, de tudo que ocorreu na segunda metade do século XIX em Manaus, sobretudo, era em decorrência de uma vontade de transformar, de criar uma espécie de vitrine, que era para seduzir, atrair mão de obra e o capital estrangeiro. Bom, a partir dessa discussão, que é o pretexto inicial, eu comecei o trabalho do doutorado para mostrar, como dizia minha orientadora do mestrado, bom, se é vitrine, como que tem transformação, tem vida, não pode ser uma vitrine exatamente. E não é, porque isso é uma figura de linguagem, é uma analogia que se faz com um processo artificial de construção. É uma visibilidade. Exato, que era para parecer que nós tínhamos urgência de nos colocar como uma cidade, que até então, até a segunda metade do 19, Manaus era uma cidadezinha insignificante, bem diferente de Belém, que já era uma grande cidade brasileira. Então, desse ponto de vista, o mito do progresso também vai se apresentar como um blefe, de certa forma, porque o progresso era colocado no século XIX como algo que trazia, vindo do lado do iluminismo, mas que trazia benefício para toda a civilização, que todos ganhavam com esse progresso. Mas pelo andar da carruagem, vai se percebendo que esse progresso é restrito. É um progresso destinado àqueles que têm bens, que podem financiar. Tanto que, ao ser contido a exploração da borracha, o monopólio, nós paralisamos a nossa continuidade com o progresso, né? Era La Belle Vitrine, o mito do progresso, na reconstrução. E reconstrução é que foi talvez o meu desafio maior, falar de refundação. Porque para alguns até acham que Manaus não foi fundada porque não tem um documento de fundação. Mas isso para mim não existe esse aspecto. Porque a cidade ela foi construída a partir da fortaleza, então o que a gente tem é a ideia de uma pequena cidade, um vilarejo que vai com pequenas diferenças até o meado do século XIX e a partir dali
após a instalação da província do Amazonas, em 1852, nós temos uma mudança um pouco mais acelerada, mas muito lento se comparado com o final do século, que é exatamente a última década, é quando acontecem as grandes mudanças que vai da ordem física, desde a topografia, da toponímia, da questão do mapa, da população que se coloca, das ideias, da do cultura, comportamento da população. Com certeza, todos esses aspectos são argumentos meus neste trabalho para provar que era outra cidade. Aí eu costumo também confrontar dois conjuntos de referências. Antes de 1880, as narrativas e as imagens que se referiam a Manaus. E a partir de 1900, as fotografias e narrativas. O que se tem aqui fala de uma cidade insignificante, uma sociedade muito tosca, e o que vai estar aqui do outro lado é uma cidade cosmopolita, europeia, civilizada, enfim. É o grande contraste. Então, esse período exatamente é o período onde acontece a transformação, que é exatamente o 1890 a 1900. Tá certo. Professor Antônio, nós estamos chegando ao final do programa, foi um prazer enorme conversar com o senhor e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir. Bom, eu só tenho a agradecer ao Abraim por esse trabalho que vem sendo feito no seu programa, para difusão não só do meu trabalho, não só da literatura, não só da cidade, mas é essencial para a persistência, para a resistência da nossa história, da nossa memória e nossa identidade. Parabéns, Abraim. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu quero me despedir de você, lembrando que na próxima semana nós temos um novo encontro falando de um livro, de uma exposição, enfim. Claro que eu agradeço a Importadora TVLA, nossos fiéis patrocinadores, Importadora TVLA, Guaraná Magistral com Magistral e Magistral Gold. Te espero na próxima semana e, claro, eu acredito que Deus vai permitir esse encontro. Até lá.